professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar as nossas videoaulas da semana. A primeira videoaula, aula 1 e 2. É importante que vocês lembrem que é necessário que vocês estejam com seu material didático à disposição. Lápis, caderno, livro, borracha, para que vocês possam acompanhar a resolução das questões. E aí, prontos para nós iniciarmos? Então, antes de iniciarmos, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula, ela tem como público-alvo vocês, alunos do 5º ano do ensino fundamental. E que nessa aula de hoje nós iremos falar de probabilidade e estatística, plano cartesiano. É importante que vocês estejam com o seu livro didático, porque as figuras aqui presentes estão no livro didático, e a visibilidade no livro didático é melhor. Então, para iniciar, pessoal, a nossa aula, nós vamos para a página 253. Na página 253, nós vamos discutir critérios e habilidades envolvendo os planos cartesianos. Gente, então, na página 253, a questão 1. Márcio sairá com o carro de sua casa, localizada em A2, e irá ao banco que está em H3. Olha, ele está aqui em A2, aqui é a casa de Márcio, olha. E aí, o que é que ele quer saber? Saindo aqui de A2, da casa dele, ele irá para o banco que está em H3. Olha, H3 é aqui, aqui o banco. O que é que ele quer saber em relação a isso? Ele quer saber qual é o percurso que ele fará. Então, o percurso que ele fará é esse, é B2, depois B1, C1, D1, E1, F1, G1, G2 e G3. Ou seja, se ele está aqui em A2, aqui é a casa dele, ele vem para aqui, para B2. Depois que ele vier para B2, ele vem para B1. Depois que ele vier para B1, ele vai para C1, D1, E1, F1 e G1. Depois que ele vier para G1, aí ele vai também para G2, que é aqui, e aí depois de G2, G3. E aqui está o banco, que o banco está em H3. Gente, então é esse percurso que ele faz, estando na casa dele e indo ao banco. Depois, gente, a questão 3. Observe o desenho na malha e descreva um trajeto que Pedro pode fazer para chegar ao tesouro. Então, Pedro ele está aqui, olha aqui onde está Pedro. Pedro está aqui, ele está em B1, Pedro está em B1. Pedro vai à procura do tesouro, que o tesouro está aqui, o tesouro está em H5. Ele quer saber qual é o percurso que Pedro faz. Então, nós vamos ver o percurso que Pedro faz, esse daqui. Pedro está aqui, então ele vai para C2, depois Pedro vai para D2, Aí ele pode ir para aqui, D2. Depois Pedro vai para E3, que é esse daqui. Depois Pedro vai para F3. Depois Pedro vai para G4 e aí Pedro chega no tesouro, que o tesouro está em G5. Então, pessoal, é importante a gente analisar esse percurso. É um descritor muito fácil, é uma análise de posições, A gente faz associações entre posições e percurso e a distância e o percurso, o trajeto feito. A questão 4. Indique as coordenadas dos pontos destacados. O que é coordenada? Coordenadas são dois números que estão em eixos distintos. Esse eixo aqui é chamado de eixo X, é o eixo das abscissas. Esse eixo aqui é o eixo Y. Então, a gente relaciona um valor de um eixo com o outro, sendo que a gente relaciona primeiro o valor de X com o valor de Y. Por exemplo, nós temos aqui o ponto E. O ponto E ele é escrito assim. Nós estamos vendo que nós estamos relacionando o 1 de X com o 2 de Y. E aí, ele aqui escreve o ponto E. O que é o ponto E? É o encontro desses dois eixos. É o encontro de quem sai de 1 de X e quem sai de 2 de Y. Eles podem se encontrar ou encontrar-se aqui. Então, aí a gente chama de par ordenado, que é justamente isso que ele quer. E de que as coordenadas, ou seja, os pares ordenados. Aí nós vamos escrever todos aqui. Olha os que nós escrevemos. O K nós começamos por K. Nós estamos dizendo que ele é 0 e 6. Por que o K é 0 e 6? Porque todas as vezes que tiver um ponto marcado sobre um eixo, o correspondente dele no eixo contrário é 0. Como está aqui marcado no eixo Y, um ponto em 6 do eixo Y, significa que 6 do eixo Y se relacionou com 0 do eixo X. Aí a gente marca 0 e 6. Estamos dizendo que o ponto E ele é 1 de X e 2 de Y. O primeiro valor a ser colocado no par ordenado é o de X.
Estamos dizendo que o ponto J ele é 2 de x e 1 de y. Estamos dizendo que o ponto B, aqui o ponto B, ele é 3 de x e 4 de y. Estamos dizendo que o ponto G ele é 5 de x e 2 de y. Então, pessoal, analisem os demais. Nós estamos relacionando valores do eixo x com valores do eixo y. O primeiro valor a ser colocado em um par ordenado, o par ordenado é escrito assim, dentro de parêntese, os valores, primeiro de x, depois o de y. Mas o qual de y? O que está se relacionando com aquele de x. Então, aí nós estamos vendo aqui que o ponto H ele é 5 de x e 5 de y. Aqui o ponto H, 5 de x e 5 de y. O ponto D, ele é 6 de x, aqui o ponto D, 6 de x com 3 de y. O ponto F, ele é 8 de x e 3 de y. O ponto I, ele é 8 de x e 3 de y. O ponto A, está aqui o ponto A está aqui, ele é 9 de x e 1 de y. E o ponto C está aqui, ele é 10 de x e 0 de y. Por que ele é 0 de y? Porque o ponto está marcado sobre o eixo. Então, nós vimos aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, o ponto está marcado sobre o eixo y. X é 0. Aqui o ponto está marcado sobre o eixo x. Y é 0, o correspondente de 10. Então, é importante que a gente entenda que um par ordenado é escrito ou representado por dois valores que estão inseridos, um no eixo de x, outro no eixo de y. E são aqueles valores que em uma trajetória eles podem se encontrar. Então, por exemplo, 2 de x pode se encontrar com 1 de y fazendo esse trajeto. Ele pode se encontrar também com 2 de y, com 3. Mas nesse caso aqui, nós estamos relacionando esse ponto porque eles se encontraram aqui. E aqui é J. Então, pessoal, isso é um par ordenado e é coordenadas. Coordenadas vem de coordenação. Nós estamos coordenando os pontos e relacionando ele aos números. Gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Nós respondemos apenas questões envolvendo plano cartesiano, uma unidade temática que já foi discutida nas aulas anteriores. Espero que vocês tenham relembrado ou que tenham aprendido aquilo que não aprendeu nas aulas anteriores. Não deixem de solucionar as questões propostas em sua agenda e levar para a sala de aula. Um forte abraço e até o próximo encontro.